Olá, bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de pádel, uma modalidade em crescimento na nossa região. O nosso convidado para nos falar desta modalidade é um praticante e já com alguma experiência nesta área e futuro coordenador do Pádel Clube Ideal Corpus. José Sá, bem-vindo ao nosso programa, onde nós falamos das modalidades que não são tão conhecidas ou não conhecidas do público em geral. E ninguém melhor do que tu para nos falares de pádel. Bem-vindo. Boa tarde. José, para começarmos, para contextualizar e para quem não conhece o pádel, fala-nos um bocadinho o que é o pádel. Olha, o pádel é um desporto que é praticado por 4 pessoas e num terreno que tem 200 metros quadrados, que é um campo tipo o de ténis, com uma dimensão de 10 por 20, tem tem 200 metros quadrados. O pádel foi desenhado e foi inventado até com... Foi curioso, é curiosa a forma como ele foi desenhado, ou foi inventado, ou foi pensado, porque foi pensado para praticantes de ténis em navios, por isso é que ele tem esta dimensão, o desenho dele é um desenho de um campo de ténis, mas foi redimensionado para ser praticado em navios, porque como havia muitos praticantes, até salvo erro ingleses, porque isto foi instalado em navios ingleses, de passageiros ingleses, eles gostavam de praticar ténis, gostam de praticar ténis, então tentaram implementar o ténis no navio, e depois para a bola não sair, meteram-lhe estes vidros a toda a volta, que dá a ideia que é uma jaula, que era para a bola não sair. Entretanto, pronto, foi assim dessa forma que começou a aparecer o pádel. Depois, em 1869, por aí, foi criado o primeiro terreno de pádel em terra, que foi no México, num hotel. E aí é que começou a jogar mais concretamente o pádel. O pádel neste momento está muito enraizado em Espanha, aqui nosso país vizinho. Também é muito jogado na Argentina, em França, no Brasil. Pronto, e Portugal é, salvo erro, o quarto ou quinto país do mundo onde se é praticado mais pádel. O pádel chegou a Portugal, salvo erro, o pádel chegou, salvo erro, em 2001. E, entretanto, também já nós aqui em Portugal recebemos o Campeonato do Mundo em 2016, que foi em Lisboa, precisamente em Cascais. Pronto, a partir daí o pádel tem tido um boom incrível em Portugal e tem-se cada vez praticado mais, e pronto, o que leva a haver mais procura, e então acaba por as empresas começarem a investir mais neste desporto e a criarem este tipo de clubes aqui em Portugal. Muito bem, e já fizeste aqui uma boa história sobre o pádel e o crescimento do pádel, mas diz-me uma coisa, da tua experiência como praticante, tu sentes, porque lá, como tu dizes, já em Portugal já está quase há 20 anos, mas nós só agora é que ouvimos falar mais no pádel, aqui na nossa zona, na nossa região. O que é que tu sentes que existe este crescimento assim de repente? É pela forma de jogar, por ser um espaço tão fechado, competitivo? O que é que tu sentes? É assim, o pádel tem uma característica muito interessante relativamente ao ténis. O ténis é quase um desporto individual. E isto vem um bocado, este desporto é um bocado irmão, entre aspas, do ténis. Do ténis. Mas isto tem aqui uma coisa a parte engraçada e interessante do pádel é que é um desporto praticado em grupo, em equipa, que são equipas de dois contra dois. Conclusão, cada pessoa tem a sua área de jogo, entre aspas, tem cerca de 50 metros quadrados cada atleta, que é a área do seu jogo, numa forma teórica de dizer a coisa, mas o campo está dividido a meio, com 100 metros quadrados de cada lado, e pronto. E depois é um campo, como eu disse há pouco, tal e qual como o ténis,
e as pessoas jogam em grupo e com amigos e tudo mais, o que leva a que seja um desporto muito mais interessante que o ténis, porque há sempre aquela parte social. E essa parte é que faz com que isto cada vez esteja mais em crescimento, porque não é uma coisa individual. Então faz com que haja os grupos, é quase como também jogar futebol ou algo do género. Conclusão, é um desporto praticado em grupo. E depois tem uma particularidade também, que é um desporto para todos. Qualquer pessoa consegue praticar pádel. No pádel, devido à dimensão do campo, e devido à dimensão do campo, a mobilidade das pessoas é uma mobilidade reduzida. Na conclusão, não é necessário teres grande mobilidade ou grande capacidade física para praticares pádel de uma maneira, entre aspas, amadora, não é? Sim, e, portanto, aí faz com que o pádel dê para toda a gente jogar, seja pessoas mais fortes ou menos fortes, e mais velhas ou menos velhas, ou novas, e isso faz com que seja um desporto aberto a toda a gente e, portanto, é um desporto que é visto para todos pela forma fácil de se praticar, claro, a nível amador, não é? Quando depois nós queremos, em todo o desporto, quando nós queremos depois mais profissional, aí temos de nos aperfeiçoar mais e aí já são outras coisas. Claro, e como tu dizes, e sendo um espaço reduzido, neste caso não sendo amador, sendo uma vertente mais competitiva, é um jogo muito mais intenso e muito mais rápido pelas as áreas reduzidas do campo. Por exemplo, em relação a ténis, torna-se um jogo mais rápido, embora sejam 2 jogadores de cada lado, não é? Sim, são características diferentes. O ténis nós temos de correr muito de um lado para o outro quando as bolas são bastante cruzadas. Aqui, como nós temos às vezes, se nós tivermos uma boa posição, uma boa colocação no campo de pádel, nós quase que não nos precisamos de mexer para o praticar. Temos é de ter reflexos muito rápidos. E temos de ter reflexos a nível competitivo, temos de ter reflexos muito rápidos e temos de estar, claro, bem fisicamente para fazermos, para estarmos ágeis nesses reflexos. Porque de resto, em termos de corrida, não é assim muito intenso. Muito inferior. Claro que há bolas e jogadas que são mais intensas, mas normalmente o que se privilegia aqui no pádel é a agilidade. E os reflexos, não é? Estamos aqui a falar a nível profissional já, competitivo. É a agilidade que conta e os reflexos que cada um tem, não é? José Sá, diz-me uma coisa, em relação, por exemplo, à raquete, a raquete também é uma raquete diferente, por exemplo, da de ténis, a bola é a mesma, é diferente, há diferenças também nas bolas, para além da raquete? Relativamente à raquete, é uma raquete que nós às vezes olhamos para ela e parece-nos aquela raquete de praia. Nós éramos miúdos e jogávamos aquelas raquetes de praia. Dá a ideia de ser uma raquete parecida com essa, um bocadinho mais grossa, mas é uma raquete muito parecida com essa. E pronto, portanto até parece um bocado familiar a raquete. Quando pegas na raquete dizes, já peguei numa raquete destas, mas muito fraca, uma raquete de madeira, mas esta é profissional, mas parece que a forma parece que é a mesma, não é? Por acaso é uma coisa engraçada, quando eu peguei nela tive essa sensação. Relativamente à bola, é uma bola um pouco mais diferente, é uma bola que pincha um bocado mais, é uma bola específica para pádel, embora o feitio dela exterior é igualzinho a uma bola de ténis, é assim. E tem lá está, de ser um espaço fechado, permite que a bola bata nas tabelas e possa continuar-se a jogar, correto? Sim, aqui o que nós temos de ter em atenção é que a bola tem de bater sempre no chão, ou melhor, a bola não pode bater diretamente ao vidro, não pode bater diretamente em nenhuma malha lateral, pronto, a bola não pode bater diretamente ou no vidro ou na rede. Tem que bater primeiro no chão, não é? Exatamente. Pode não bater no chão porque o adversário pode jogar responder de imediato e ela não chega a bater no chão. O que ela não pode é bater diretamente no vidro ou numa malha lateral. De resto, a bola está sempre em jogo. Acaba por estar mais em movimento, não é? Mais rápido. Conseguir bater a bola forte e ela sair para fora do campo, isso pronto, se ela sair para fora do campo, se conseguirmos fazer um bom ataque e fazer com que ela saia fora do campo, a jogada morre ali, morre logo. De quem o conseguiu colocar fora.
Muito bem, e é como tu dizes também, e o facto de serem 2 jogadores, de serem 4 pessoas em campo, já, a parte social já é diferente, eu tenho a certeza, e já começamos a ver muitas empresas e muitas a organizar torneios e essa, é como tu dizes, essa parte social também importa muito neste momento e se calhar no pádel é um dos objetivos também da modalidade. Sim, isso é importante. E depois também fazer com que pronto, é mesmo isso que tu estás a dizer, é a vertente social, a vertente social é muito privilegiada aqui no pádel, e é por isso é que tu falas das empresas e tudo mais, porque às vezes até há convívios de empresas onde se juntam para fazer este tipo de dinâmicas com o pádel e tudo mais. Cada vez mais é procurado por uma questão até de nível por exemplo, ainda agora com isto da pandemia, foi um dos desportos que acabou por ser mais praticado e mais procurado devido à forma como é jogado e com a área que tem e com o número de atletas que é praticado nessa área. Foi uma das razões que levou a que o pádel continuasse a ser possível ser praticado. Vamos continuar? Houve aqui um problemazito. Houve aqui um problema aqui de um alarme, mas acho que mas isto é o facto de ser em direto, estamos sujeitos a estas coisas, por isso não há problema. José, diz-me uma coisa, tu sentes, por exemplo, um praticante de ténis, e já vamos falar mais especificamente neste caso do Padel Clube Ideal Corpus, mas tu sentes que, por exemplo, uma pessoa que tenha jogado ténis parte em vantagem para começar a modalidade, neste caso o Padel, ou qualquer pessoa, mesmo que não tenha tido contacto, pode perfeitamente chegar e praticar facilmente o Padel? Sim, é óbvio que os desportistas de ténis ou aquelas pessoas que jogavam ténis a nível amador levam vantagem porque a pega da raquete é da mesma forma, o campo e as regras são muito parecidas, o campo tem o mesmo desenho, embora seja mais reduzido, mas a forma como tu bates na bola, a posição dos braços, a tua posição corporal de estar e tudo mais, é tudo muito parecido com o ténis, portanto levam essa vantagem, e claro, relativamente a outras pessoas. Mas o pádel é uma coisa, como eu disse há pouco e volto a referir, é um desporto que dá para todos. Qualquer pessoa consegue facilmente começar logo a jogar pádel, com mais ou menos dificuldade, mas consegue jogar logo pádel. Eu já tive situações de ir jogar com pessoas que nunca tinham jogado pádel e chegaram lá e pareciam que já jogavam pádel há 2 anos, porque pronto, pegaram bem na raquete e como é um desporto relativamente simples de se jogar, com facilidade começaram logo a jogar e ficaram logo apaixonados até pela modalidade. Portanto, eu aconselho a toda a gente a experimentar, porque embora possa parecer difícil, mas não é. Aconselho a toda a gente a praticar, porque é relativamente simples praticar a modalidade, e isto é um bicho que se cria, é um vício que se cria, bom, porque é desporto, é um vício bom que se cria, e aconselho toda a gente a praticar, porque é melhor do que ficar sentado em casa, não é? Muito bem, e é como tu dizes, acima de tudo praticar desporto, e passamos também esta situação da pandemia, as pessoas se calhar sentirem-se seguras de estarem afastadas uns dos outros e não haver tanto contacto físico, mas já ainda há bocado falamos, a nível nacional, mundial e neste caso nacional, houve um crescimento enorme. Tu sentes que aqui a nossa região, e eu tenho conhecimento, por exemplo, que existem em Lousada campos de pádel, para a prática do pádel, e vão existir agora o Pádel Clube de Ideal Corpus em Paredes, com umas áreas enormes, que vai permitir muita gente. Tu sentes que foi esta procura do pádel que fez com que, por exemplo, o caso do Ideal Corpus abrisse este novo espaço? Sentes que temos potencial para crescer ainda mais? O que é que te parece? Olha, isto é como tudo, isto é como tudo. O pádel começa a crescer, começou a crescer nas grandes cidades, e normalmente o desporto é um bocado assim, começam a crescer nas grandes cidades e depois começam a vir mais para o interior. Claro que começam a crescer nas grandes cidades porque o maior número populacional está lá e, portanto, é óbvio que os grandes investimentos e esse tipo de investimentos começam normalmente nas grandes cidades.
é óbvio que depois começa a crescer de tal forma que começa a chegar ao interior e nós aqui começamos também a pensar em investir e a criar estes clubes. Mas para termos uma ideia, nós a nível do distrito do Porto já estamos com 100 e tal, ou 150 ou 140 campos de pádel, e eles a partir das 6 horas da tarde estão completamente cheios a abarrotar, é quase impossível alugar um campo. E portanto nós decidimos investir aqui, nós, a empresa Ideal Corpus, a MCatano, decidiu criar aqui este espaço para dar oportunidade a todos os pardenses e concelhos vizinhos de praticarem este desporto que é giríssimo e que pode ser praticado por toda a gente, até a família, a nível familiar, é praticado e é super giro, é uma forma de passar o tempo fabulosa. E a praticar desporto acima de tudo. José, no Padel Clube Ideal Corpus, vai funcionar de que maneira? Por exemplo, vai haver aulas, vai haver o aluguer normal, crianças, adultos, sei que vai funcionar também uma academia. Queres-nos falar um bocadinho agora mais em concreto do Padel Clube? Sim, eu também queria só aqui dar uma referência, porque eu acho que é importante. Nós a nível nacional temos já 3 grandes referências mundiais do pádel, e eu acho que nós temos de dar mérito a isso, temos a Ana Catarina Nogueira, que até é do Porto, temos também o Diogo Rocha e a Sofia Araújo, que são pessoas que estão já a nível mundial muito bem cotadas, salvo erro. Não me quero enganar, mas a Ana Catarina Nogueira, salvo erro, é a número 9 mundial, a mulher do pádel, número 9 mundial, e é portuguesa, e nós temos de louvar, salvo erro, já esteve no 6º lugar do top mundial. Pá, isso é de louvar, e também faz com que o pádel, é óbvio, essas pessoas façam com que o pádel cresça a nível nacional. Relativamente à pergunta que tu fizeste, aqui o nosso clube vai tentar ser um clube que dê condições fabulosas, se calhar as melhores aqui do distrito do Porto, arrisco-me a dizer, que vai dar condições fabulosas a todos que tenham vontade de praticar a modalidade e todos aqueles que vão começar agora a praticá-la. Nós vamos ter 5 campos de pádel com vista panorâmica, que são campos completamente todos em vidro à volta. Vamos ter um campo também de padball, que é um campo esse campo de padball é um campo com 10x6 igual ao de pádel, mas para praticar com uma bola de futebol, e joga-se na mesma a pares e tudo mais. É mais para os amantes do futebol, não é? Diga? É mais para os amantes do futebol. Sim, é mais para os amantes do futebol, mas o sistema é muito parecido com o do pádel, mas o campo é mais reduzido, mas também é pares que se joga. Também vamos ter um campo desses. Mais para o verão vamos ter também um campo de pádel exterior, o que vai ser excelente também. Vamos ter uma área também para poderem praticar take-ball, também é um desporto que está em crescimento e que já se vê muitos jogadores de futebol também a praticar. É parecido com uma mesa de ténis de mesa, não é? É parecido com uma mesa de ténis de mesa e também se joga a pares. Conclusão, estamos aqui a privilegiar tudo que é jogo em grupo, coletivo. E em evolução, e são modalidades que estão todas em evolução. Exatamente, isto é tudo modalidades que está em evolução com um crescimento incrível. E portanto acho que até por aí é logo um bom investimento. Depois também vamos ter uma área social, que é onde vamos ter um bar para as pessoas poderem estar antes ou depois do seu jogo, ou enquanto esperam pelo seu jogo, ou depois do seu jogo, para estarem com os amigos a falarem sobre o jogo, a discutirem o que é que se passou durante o jogo, ou a combinarem já a próxima desforra para a próxima semana ou para o próximo dia. Vamos ter também um pequeno estúdio de preparação para atletas que se queiram preparar e especializar no pádel a nível físico.
vamos ter um pequeno estúdio, um pequeno ginásio, onde vamos privilegiar esse reforço para que as pessoas, porque o pádel é um desporto que, por exemplo, podem não ter ideia, mas que exige muito dos gêmeos, exige muito, às vezes há muita gente que acaba por, ao fim de jogar muitas horas, começa a ter mais dor no ombro e no cotovelo, e conclusão, achamos por bem ter um espaço desses que reforce, e por exemplo a zona lombar também, que reforce, temos técnicos especializados para que as pessoas façam esse tipo de reforço, para que não tenham depois problemas ao fim de algum tempo, e também vamos ter esse espaço no ginásio. Vamos ter uma mezzanine, que é um espaço mais alto por cima do bar, onde vamos ter uma vista panorâmica sobre todos os campos, para quando tivermos torneios conseguirmos ver todos os campos e toda a gente a jogar, o que também vai ser ótimo, que também faz parte da zona social. Vamos ter também uma zona social exterior, para que no verão as pessoas consigam estar a usufruir do bom tempo que Portugal muitas vezes nos dá, e possam estar também a ver a malta a jogar pádel. Vamos ter também uma coisa excelente, que não é privilegiada muitas vezes nos clubes de pádel, mas nós vamos ter isso com muita qualidade, que são os balneários. Vamos ter balneários com cacifes, vamos ter uma sauna no balneário, vamos ter balneários com muita qualidade. Posso garantir a toda a gente que vai lá praticar pádel que nós vamos ter uns balneários de excelência. Também vamos ter uma sala e vamos ter, para quem quiser, vamos ter um gabinete de osteopatia, de fisioterapia, também de nutrição, e de massagens. Acho que vai ser excelente também. É mais um serviço que nós temos para dar aos nossos clientes. E isto, conclusão, a juntar isto tudo, pronto, vamos ter um clube de referência aqui em Paredes. Posso garantir a 100% aquilo que eu conheço dos clubes todos aqui do Norte, que já os visitei todos, não joguei em todos, mas visitei em todos, e posso garantir que o nosso clube será certamente uma referência a nível do Norte. Também para dizer que vamos ter e vamos investir muito, e já temos professores, vamos ter cerca de 3, 4 professores certificados pela Federação de Pádel. Vamos ter aqui 3, 4 professores a trabalhar diariamente numa academia de pádel, para que toda a gente, para quem quiser evoluir e crescer no pádel, ou jogar melhor, aperfeiçoar um ou outro pormenor, possa ter o seu professor. José, deixa-me só interromper-te. E nessa academia, esses professores que vão dar aulas, permite adultos, crianças, contextualiza um bocadinho. Era isso que eu ia dizer. Nós também vamos ter aqui também a componente das crianças, que para nós é muito fundamental para que o desporto... Qual é a idade que vai ser permitido as crianças começarem a praticar? A idade é entre os 6 e os 14 anos. Okay. Esta é a idade que nós consideramos que as crianças, que sejam dos 6 aos 14 anos. E vamos fazer uma academia aqui que potencie muito essa vertente, para que isto seja, a longo prazo, seja um desporto jogável, não é? Conclusão, vamos apostar também no futuro do desporto, não é? Privilegiando muito e apostando muito na juventude, nas crianças. Muito bem, e é como tu dizes, e pelo que eu ouvi do espaço em si, e que também já tive a oportunidade de ver, é um espaço... Desculpa, há uma coisa que eu não referi, mas para quem quiser, nós vamos ter também lá uma pequena loja, uma Pro Shop. Vamos ter lá uma Pro Shop, onde quem não tiver material pode-se dirigir lá à loja, onde nós vamos ter as raquetes, onde vamos ter as sapatilhas para jogar, onde vamos ter calções, onde vamos ter todo o material que a pessoa possa adquirir para poder jogar pádel. Também vamos ter lá uma loja, uma Pro Shop, para as pessoas poderem comprar material para poderem jogar e praticar.
Muito bem, por aquilo que já nos falaste e aquilo que eu também tenho conhecimento do que vai existir, não vão faltar condições para um simples praticante ou mesmo para alguém que queira atingir e se calhar ter a vertente mais competitiva, desde a parte da manutenção, a prevenção de lesões, a parte da nutrição, e isso é fantástico para quem for começar a frequentar o Padel Clube. Claro, sim, sem dúvida, sem dúvida. Toda a gente vai estar sempre a ser bem protegida e rodeada de gente, de profissionais. Seja por uma vertente de lazer ou competitiva, terá sempre um bom apoio. José, diz-me uma coisa, para quando é que está prevista a abertura deste espaço? A abertura deste espaço está prevista ser em finais de janeiro, meados finais de janeiro. Ainda não está bem definida o dia, mas será anunciado nas nossas redes sociais e tudo mais para que as pessoas possam começar a aparecer e a jogar. Entretanto, também deixa-me dar-te aqui uma referência, e para todos aqueles que nos estão aqui a ouvir e a ver, nós já estamos com umas campanhas excelentes de novos sócios fundadores, que privilegiam, vão dar o privilégio das pessoas poderem jogar a melhores preços, a preços mais confortáveis durante o ano e sempre que forem lá jogar. Se forem às nossas redes sociais ou se forem ao nosso site, poderão lá pedir para serem contactados e depois até podem visitar o espaço para verem como é que ele está a ser desenvolvido e tudo mais, e poderem fazer a inscrição desse sócio fundador, que as inscrições vão ser limitadas, informo que as inscrições vão ser limitadas, e essas pessoas depois vão ter um privilégio junto do clube. Para já, este sócio fundador poderá ter aqui um desconto. O sócio fundador vai ter estes descontos já diretos enquanto estamos em obras. Depois, certamente, irá haver também outros preços ótimos para sócios, mas não de sócio fundador. Claro, e é como tu dizes, se calhar a vantagem de ser um sócio fundador permite, se calhar, usufruir de todas as áreas. Sim, sendo sócio fundador vai permitir utilizar o espaço todo, utilizar todo o espaço e ter descontos em várias, por exemplo, na nutrição, na osteopatia, na parte de manutenção física, pronto, e na academia e nos outros serviços. Em todos os serviços. Mas eu acho que o importante é lá irem, temos lá Conhecer. comerciais a explicarem já tudo, e acho que vale a pena ir lá e até para verem como é que está a crescer o clube e já as obras em andamento. Temos todo o gosto de receber toda a gente lá. Basta fazerem a marcação, quer pelo nosso site, pelas redes sociais, é isso que eu ia dizer, para deixar o podem contato. marcar, e nós temos lá sempre gente para receber esses futuros clientes. José, estamos quase a terminar, mas queria te perguntar uma coisa. Mesmo aqueles clientes que não sejam sócios fundadores, que querem simplesmente um grupo de amigos organizar e ir lá e fazer a marcação, vocês disponibilizam, por exemplo, raquetes de aluguer, as pessoas que não tiverem, quiserem o teu primeiro contacto, como é que funciona? Como é que irá funcionar? Sim, é óbvio, não é? É claro que o primeiro contacto com o clube, há gente que vai querer experimentar e ver como é que funciona, e nós temos aí material, nós vamos ter material para as raquetes, para alugar, para as pessoas poderem experimentar, alugam a raquete, experimentam e se gostarem depois, claro, ou podem continuar a alugar a raquete, não é? Podem continuar a alugar a raquete. Ou comprar. Ou então podem comprar uma raquete para jogarem, para não terem que estar sempre a alugar, não é? E por falar em material, já para também tirarmos as dúvidas, o pádel, as raquetes são preço acessíveis, é caro, é um desporto? As raquetes é um preço acessível. As raquetes podem andar entre os 70 euros e os 300, 400 euros, não é? Mas conclusão, 300 e 400 euros é um nível muito avançado. Competitivo, não é? Muito profissional. Uma raquete de 100 euros, 120, 150 chega perfeitamente para nós praticarmos a nível, não a nível competitivo, mas se calhar lazer, também a nível competitivo, mas
a nível social chega e sobra termos uma raquete desses valores, de E o outro 80, tipo de... 90 euros. Isso é relativo, mas uma raquete dessa chega e sobra. Depois as raquetes também têm, a própria raquete tem muito a ver com aquilo que o atleta é, se é Do um que atleta pretende, mais não é? agressivo a bater na bola ou não, e se a raquete, porque a raquete, há 3 formatos de raquetes. Há as raquetes redondas, que são as raquetes mais de controle, temos as raquetes em formato de lágrima, que são umas raquetes mais mistas, pode-se assim dizer, e depois temos as raquetes diamante, que são umas raquetes consideradas mais de ataque, para mais ferozes, por assim dizer. Mas isso depois também tem um bocadinho a ver com o tipo de jogo de cada atleta. E o Depois tem a resto ver do com o tipo de jogo de cada pessoa, portanto isto não é muito relativo, não é? Muito bem. E o tipo de equipamento? É o equipamento normal de jogar ténis? A sapatilha tem alguma especificidade? Quem não quiser gastar dinheiro pode utilizar numa t-shirt qualquer. Agora, o Qualquer. importante é ter uns calções, isso sim é importante, uns calções de ténis, por E o causa tipo de dos sapatilha? bolsos, por É uma causa dos bolsos, sapatilha que é para não comum? andar sempre a apanhar, não andar sempre obrigado a apanhar as bolsas ou jogar com as bolas na mão. Portanto, é importante ter uns calções de bolsos, isso é ótimo, é uma coisa fundamental. E as sapatilhas são umas sapatilhas, numa fase inicial podem ser umas sapatilhas normais, mas aconselho vivamente, até por causa da aderência e tudo mais e do conforto, ter umas sapatilhas específicas de pádel ou próximas de ténis, mas o ideal seriam umas sapatilhas de pádel. Muito bem. O horário que irá funcionar todos os dias? Fala só um bocadinho sobre O isso. horário do clube irá funcionar das 7 da manhã à meia-noite, todos os dias. Salvo erro, ainda não tenho. Sim, mas são todos os dias. Sim. São todos os dias. São todos os Se calhar dias ao fim vai de ter mais semana ou há menos esse alguns horário. ajustes, Pode não haver é? ali um ou outro dia que tenha um acerto, mas para já o que nós temos definido é que seja todos os dias. Muito bem. José, podemos dizer que o pádel é o desporto da moda? O pádel é um desporto Neste da momento? moda. O pádel é um desporto da moda. Neste momento é um desporto da moda. Aqui há uns anos eu dizia que o desporto da moda era o trail. Neste momento posso dizer que o desporto da moda é o pádel, devido ao crescimento que tem tido nestes últimos anos. É uma coisa por demais. Cada vez há mais gente a jogar pádel e a querer experimentar o pádel e, portanto, posso dizer que é um desporto da moda porque porque há muita procura. Não é? E sendo muito procura, podemos considerar que seja o desporto da moda. Eu acho que é o desporto da moda neste momento. Muito bem, e tenho a certeza que agora... A procura que tem e pelo crescimento que está a ter, não é? Claro, e mesmo agora com as condições que futuramente irá ter aqui, ainda para mais com a abertura do Padel Clube Ideal Corpus, não vão faltar razões nem motivos para as pessoas praticarem. Sim, José, deixa-me dizer uma coisa. Diz. Uma das coisas que privilegia aqui, que o pádel tem de bom, é que o pádel dá para praticar no verão e no inverno. O pádel dá para praticar no verão e no inverno. Porquê? Porque o pádel é indoor. O pádel é indoor e, portanto, não chove. Portanto, pode jogar no nosso caso é indoor, pode jogar no verão e no inverno. Conclusão, não há aquele meio termo, opá, é chato. Agora, por exemplo, há muita gente que diz correr à chuva é chato, opá, não correm, se calhar no inverno não correm. Olha, ou então jogar futebol, se não for no pavilhão, opá, é à chuva e tal. Aqui não, o pádel é sempre indoor. Normalmente, no nosso caso, no nosso clube é indoor, portanto, até nisso é bom. É um desporto que se dá para praticar todo o ano. Isso é uma vantagem e não vão faltar condições para as pessoas agora praticarem pádel, padball e tecball aqui na nossa região. José, eu queria agradecer-te a tua disponibilidade e a tua partilha. Foi um gosto. Sei que poderíamos falar muito mais sobre o pádel e futuramente iremos falar. Também sei que tu és um amante muito do trail e futuramente se calhar também vamos falar, mas acima de tudo agradecer-te a tua presença hoje. Ok, agradeço eu e agradeço esta oportunidade de podermos mostrar a toda a gente aquilo que vamos e falar daquilo que vamos abrir aqui em Paredes e que vai enriquecer certamente também o Conselho e também dar o privilégio que toda a gente possa praticar este desporto. Obrigado. Quanto a si, obrigado por ter assistido e não se Nós é que esqueça... agradecemos. De uma forma assim distante, não é? De uma forma assim distante, agradeço toda a equipa do Novo Um Canal por esta oportunidade. Obrigado. Quanto a si, obrigado por ter assistido e não se esqueça de praticar exercício físico. Até para a semana.
Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.